E hoje nós temos o prazer de estar recebendo essa figura fantástica de um grande jornalista. Ele é, sem sombra de dúvida, um dos maiores palestrantes do país. É também um grande escritor, um homem consagrado como um dos melhores escritores de autoajuda do país e tem um trabalho fantástico hoje, além fronteiras. Que só para vocês terem uma... De repente eu recebo o telefonema de um amigo meu que foi para a Rússia, que foi para agora, para a Copa do Mundo, e fala assim: Redó, sabe aquele seu amigo César Romão? Falei, sei, então. Você acredita que eu comprei um livro dele aqui? Eu vou até te levar. Ele tirou foto, mandou no meu WhatsApp o livro dele, e eu vou até mostrar para vocês. O livro dele aqui na Rússia. O livro do César Romão na Rússia. Para verem que o César está em mais de 40 países. Ele, na verdade, como está aqui ao nosso lado e é o nosso entrevistado, ele vai ter o carinho de contar par e passo de tudo sobre o seu sucesso, sobre o seu trabalho e principalmente sobre essa determinação que ele tem em procurar ajudar e a fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. César. Prazer, Redó. Uma honra, viu, estar recebendo você aqui, meu amigo. Prazer estar aqui com você. Obrigado, é um prazer enorme. Eu quero depois, eu vou mostrar. Bom, você tem, lógico, né? Você é o próprio autor, né? Então você tem o seu livro em italiano, em francês, em espanhol, em russo, em alemão, não é? Você já me mostrou em alemão também. Redó, hoje eu tenho livros em 51 países. Só. E você falou uma coisa da Rússia aí que é fantástica. Você sabe que com o advento da Copa, foram muitos brasileiros. Eu nem te contei esse episódio, né? Você está me contando agora. Estou te contando agora. E isso foi uma coisa que aconteceu muito. Olha que legal. Os brasileiros iam lá e falavam assim: Romão, tem uma foto sua na capa de um livro aqui que eu vi numa livraria. O brasileiro não vai em livraria aqui no Brasil, mas vai. Vai isso fora, é verdade. Vai em Nova York. Exatamente. Vai na livraria lá em Buenos Aires. Exatamente. Né? E é seu esse livro, porque o seu nome aqui não está César Romão, é César Pomal, porque na Rússia não tem R. Lógico. Então lá o meu nome é César Pomal. E aí começaram a tirar foto e falar: nossa, Romão, sabe que eu nunca li um livro seu aí no Brasil? É meu amigo. Agora eu vou levar esse livro. Isso aconteceu demais. Não, e ele só falou isso porque ele viu a sua foto no livro. Exatamente. Tá certo? Porque ele ainda falou: eu vi a sua foto em um livro. Quer dizer, na verdade, o livro é seu, é da sua autoria. E o livro que ele viu, essa pessoa, né? Alguns viram o Quarto Rei Mago, outros viram A Semente de Deus, outros... Mas o mais, na verdade, reproduzido em vários países é A Semente de Deus. Semente de Deus. A Semente de Deus eu escrevi em 1991, desde o dia que saiu, nunca mais parou de vender. Tornou-se um dos maiores fenômenos editoriais que nós temos aqui no nosso país. Abriu a minha carreira literária para estes 51 países. E, claro, acabou me consagrando como um autor brasileiro que conquistou aí todo esse mercado. E é muito interessante, Redó, porque eu vejo poucos autores brasileiros nesses países todos. São muito poucos. Então, o Brasil, com os seus autores, ainda tem muito a conquistar. Aqui no Brasil você encontra 12 livros. Eles estão aí em todas as livrarias do Brasil, inclusive em e-book. Você encontra aí também, é até mais fácil hoje, né? Porque e-book você baixa imediatamente, já coloca no seu smartphone, já coloca no seu tablet, já coloca lá no seu computador e já sai lendo o livro, sem contar que é mais em conta também, né? É lógico. Mas muita gente ainda gosta do livro físico, o livro do papel. Você tem uma história, César, que eu acho muito legal e quando eu tive a oportunidade de ir às suas apresentações, não é? Na KLA, promovida com mais pelo de Edilson 2, 3 mil pessoas, né? Também já fui em outros grandes eventos seus, né? em várias cidades de São Paulo, em vários estados, várias capitais brasileiras. E eu gosto muito de uma história que você conta do Og Mandino. Primeiro explica para o nosso telespectador quem foi Og Mandino. Og Mandino é um autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Esse recorde ainda é dele. Ele nos deixou em 1995. Quantos livros ele vendeu? Og Mandino escreveu 18 livros e ele vendeu mais de 300 milhões de livros ainda quando vivo.
E ele é como Elvis Presley e Beatles. Depois do falecimento dele em 95, ele se tornou uma verdadeira máquina literária. Foi um grande autor, E ele escrevia só sobre vendas, não é isso? Ele escrevia sobre motivação. Ah, motivação. Ele escreveu aquele livro que o mundo das vendas acabou adotando. Tá. O maior vendedor do mundo. Isso. Que foi o grande primeiro best-seller dele. E eu conheci Og Mandino quando escrevi meu primeiro livro, A Semente de Deus. O livro tem uma recomendação dele. É o único livro que Og Mandino... Mas como é que foi a história? A história que é legal. Na realidade é assim, eu já tinha escrito 3 outros livros que foram um tremendo fracasso, nenhum deles fez sucesso. E aí escrevi, as pessoas diziam para mim, Romão, deixa de ser escritor, bobo, deixa de ser escritor. No Brasil todo escritor é imortal porque não tem de cair morto. Esquece essa carreira. E aí eu escrevi um 4º livro, chamado A Semente de Deus. Esse livro chegou às mãos de Og Mandino. E quando Og Mandino... permita só te interromper. Quando eu conheci o César Romão, nós nos conhecemos, aliás, num grande evento em que ambos estavam sendo homenageados. Aliás, até ao lado da Marta Suplicy, que à época era deputada, né? Federal. E também tinham mais 2 ou 3 deputados lá. Foi muito legal. E aí ele sentou ao meu lado, aí a gente se apresentou um para o outro e tal. Nós já nos conhecíamos, em razão do que eu sabia, né, da história dele e tudo mais, por causa daquele seu trabalho com os jovens e tal, na sua empresa, né? Enfim. E aí eu falei assim, você é escritor, né? Ele falou, não, eu estou tentando ser escritor, né? Aí ele brincou, você falou uma frase também que é muito legal, como é que é? Você é o maior, você é o que tinha o maior número. Sou o único escritor no mundo que tem em sua biblioteca 3.000 livros escritos por ele mesmo, porque eu mesmo comprava os meus livros. O mercado não assimilava o livro, eu era obrigado a comprar. Então, ele, né, eu sou o único escritor do mundo que tenho 3.000 livros na minha biblioteca, da minha autoria. Exatamente. Ninguém tem isso, porque hein? ninguém tem isso, eu achei muito legal. Mas e aí do Og Mandino? E aí o Og Mandino me procurou, a gente acabou se conhecendo através de uma querida amiga, a Tobal Marciano, e ele recomendou o livro A Semente de Deus. Ele escreveu na capa da Semente de Deus, este é um livro poderoso, que afetará a vida de todos que o lerem. Eu recomendo Og Mandino. Não só recomendou o livro, como recomendou a editora dele aqui no Brasil. E o livro foi lançado e foi um livro que chegou no mercado e explodiu, frequentou listas da Veja, porque não é só a Veja que tem listas de livros. Paulo Coelho leu o livro e te ligou. Paulo Coelho faz uma recomendação do livro também, A Semente de Deus. Então, A Semente de Deus tem uma recomendação do Paulo Coelho e tem uma recomendação do Og Mandino. Aí vieram mais 11 livros. Razão da Vida, Tudo Vai Dar Certo, A Força da Intuição, Só o Amor Não Basta. Tenho também um livro fantástico, que é o livro que eu mais adorei escrever, que é Um Homem e Seus Discípulos. É um bastidor da vida de Jesus. Esse livro eu levei 18 anos para escrever. É o livro que eu mais amei escrever, é o que menos vende. Isso eu não tenho. Como é que é? É Um Homem e Seus Discípulos. Um Homem e Seus Farei Discípulos. questão de encaminhar um exemplar autografado para você. Obrigado. O Milagre do Acaso, que foi o meu mais recente lançamento, que você esteve lá no lançamento. Verdade. Que é um livro que fala sobre o poder do acaso na vida das pessoas. E eu costumo dizer que eu falo no livro isso, o acaso não existe. O acaso é uma convergência de fatos na tua vida, que você acaba esquecendo essa convergência e ela acontece lá na frente. Verdade. Então, às vezes, você pode passar na frente de uma casa e dizer assim, olha, eu gostaria de morar nessa casa. E o tempo passa. Nós, se pudéssemos rosquear uma lâmpada no nosso cérebro de 6 watts, ela acenderia, que é a energia que nós temos. Então, os nossos pensamentos, eles são magnéticos, eles são energéticos, eles passam por aí. De repente, você gostaria de morar naquela casa e um dia aquele vendedor daquela casa resolve vender a casa, tá certo? E as energias se cruzam, um dia você passa lá, tem uma plaquinha, vende-se. Você fala, nossa, coincidência, é um acaso. Não, é uma sinergia de convergência dessa distribuição, dessa malha energética a qual é emitida pelos nossos cérebros. Então, cuidado com o que você pensa. E a força do seu pensamento,
o quanto é importante para lhe conduzir em determinadas situações. A né? força do pensamento, da palavra. Da palavra. A força do pensamento é importante, a palavra é importante, mas esses dois itens precisam ser seguidos da ação. Sim. Ah, eu quero isso na minha vida. Ok, você já sabe o que você quer. Agora você precisa desenvolver competências para realizar o que você quer. Sim. Eu quero ser jornalista. Olha, você nunca escreveu uma coluna, não fez faculdade de jornalismo. O que é necessário para ser jornalista? Aí você desenvolve as competências necessárias para isso. E aí você tem, na verdade, uma chance de galgar um espaço dentro daquilo que você deseja fazer. Redor. Porque nada é fácil na vida, né? Verdade. Quer dizer, essa história que contei aqui brincando no início e tal, mas é a pura realidade. Quer dizer, você mesmo. Quantos livros você escreveu? O seu primeiro livro foi um absoluto fracasso. Foi, são 3 fracassos. Tá vendo? Não, o primeiro foi um fracasso. Eu não sabia, os outros dois também. Os outros 2 também. Eu acabei comprando os meus 3 primeiros livros. E aí você teve uma biblioteca com 3 mil livros. 3 mil livros. De 1000 exemplares, ninguém queria. Nem os meus amigos foram ao lançamento porque não acreditaram que aquilo podia fazer sucesso. Isso é legal contar. E aí, quando você escreveu Semente de Deus? Quando eu escrevi a Semente de Deus, foi o meu 4º livro. Aí, quando ela saiu, ela foi para o mercado e foi uma coisa estrondosa. Você sabe, tem uma coisa que, às vezes, você desculpa, mas quando eu lembro do começo da minha carreira, eu sempre me emociono, porque é uma carreira de sucesso que começou com fracasso. Entendeu? Às vezes... Toma uma aguinha. Às vezes Deus faz umas coisas estranhas com a gente. Para Ele te dar uma grande missão, Ele precisa saber se você é digno. Então, como é que você vai lidar com o fracasso de 3 livros? Dependendo como você lidar com isso, eu vou te dar um livro de sucesso. Eu vou te inspirar a fazer um livro de sucesso. Se você vai lá na Bíblia, você vê que todos os grandes escolhidos de Deus passaram por provações. Abraão teve aprovação com o próprio filho. Entendeu? Você vai herdar a minha nação, mas eu quero saber se você é digno de herdar a minha nação. Porque muitas vezes, Redó, as pessoas fazem sucesso e não dão valor ao sucesso. Ou não tratam o sucesso como deveria ser tratado. As pessoas fazem sucesso, ficam arrogantes, ficam achando que elas moram no Monte Olimpo, se colocam acima de todo mundo, já não conversam mais com ninguém. E essas coisas todas, nós como jornalistas sabemos como é que é. É verdade. Quando a pessoa faz sucesso. Então, Deus pode estar testando você em algum momento da sua vida, te dando um fracasso, como me deu 3 fracassos. Isto é para saber se você será digno de cumprir aquela missão que está pré-estabelecida. Então, aceita o fracasso, lida com ele e não pare de tentar. Insista, acredite naquilo que você tem aí no seu coração e na sua mente. Aliás, o César Romão tem uma frase que eu sempre encerro as minhas palestras, ou inicio minhas palestras com a sua frase, né, César? Que o sim do coração, não é? É mais forte do que o não do mundo. Exatamente. Né? O sim do nosso coração é maior que o não do mundo. Porque o não do mundo você vai ter sempre. Sempre. Você precisa encontrar um cunhado, um amigo que vai tirar o seu entusiasmo, que vai dizer que você é louco, que não dá certo. Não faça isso. O mundo é dos loucos. Por que dos loucos? Porque só os loucos têm coragem de fazer coisas diferentes sem se preocupar com o que vão pensar dele. É verdade. Nossa, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que vão pensar de mim se eu fizer aquilo? O que as pessoas pensam a seu respeito é problema delas. Tenha foco no que você acredita, tenha foco na sua missão, tenha foco nas suas competências. O que é uma pessoa competente, Redó? É aquela pessoa que transforma esforço em resultado positivo. Esta é a pessoa competente. Então, você, para atingir os seus sonhos, aquilo que você deseja, você precisa pegar, não adianta ser esforçado, tá bom? Senão você fica igual a alguns jogadores aí da seleção brasileira que são só esforçados, mas não acontece absolutamente nada. O adversário faz o gol, ele não faz gol nenhum, então pega o seu esforço, transforma em competência, porque é só assim que você vai conseguir realizar o que você acredita. Quer dizer, as pessoas acharem que tudo tem que ser resolvido imediatamente, rapidamente, né? Eu chamo isso, Redó, de
pulação de etapas. Entendi. Gente, não dá para abreviar a vida. Não dá para pular degrau. Não existe isso. As pessoas hoje praticam muito isso. Nós temos a geração Y, que já foi superada, que era a geração dos jovens, a geração Y, a geração de maior esperança do nosso país e do mundo. Hoje é a maior geração de desempregados. Os Y. Os Y, que existem no mercado. Por quê? Porque eles entravam nas organizações e já queriam sentar na cadeira do presidente. Você põe alguém da geração Y aqui, ele já quer sentar na sua cadeira e ser entrevistador. Ele não entrevistou ninguém, mas ele era da geração Y. Então ele já acha que ele já nasceu chipado, que ele já nasceu com a sabedoria embutida, né? Alexandre o Grande dormia com obras clássicas e achava que ia acordar com todo aquele conteúdo, né, de sabedoria daqueles manuscritos. É mais ou menos isso. Todas as pessoas que pulam etapa vão ter um vazio, vão ter um vácuo na sua vida. E esse vácuo pode ser traumático, pode frustrar você. O segredo de todas as pessoas que tiveram êxito naquilo que acreditam justamente é esse. Elas cumpriram as etapas. Elas fizeram o que precisava ser feito. Não dá para pular, não. Pode ter certeza absoluta disso. Você sabe, Redó, eu tenho um curso que foi praticamente o primeiro curso de treinamento para formação de palestrante no Brasil, Sim. que eu comecei em 95, Isso. esse treinamento. Então já formei muitos palestrantes, ainda formo. E uma das coisas primeiras que a gente vê nas pessoas é justamente isso, é falta de foco. Olha, guarda aí, nós somos muito bons, ótimos em uma coisa. Nós somos ótimos em algo, Somos bons numa outra coisa e mediano nas outras. Você precisa trabalhar onde você é ótimo. Às vezes o aluno chega para mim e fala, Romualdo, eu quero ser palestrante. Ok, o que é que você pretende levar e ensinar para as pessoas? Olha, eu quero ensinar liderança, motivação, religiosidade. Aí ele fica parecendo aqueles Fiats que a gente vê na rua, chaveiro, eletricista, encanador, né? Daqueles Fiat que o cara faz tudo. Nos carrinhos. Aqueles fiorinozinhos, né? Que consertando máquina de lavar. Máquina de lavar, isso é qualquer coisa. É verdade. Ele não é bom, esse cara não é bom, não chama, porque... Ele é um bruto, um picaretaço quando você que está ali para levantar o tronco. Exatamente. Quando você vai procurar um médico, por exemplo, qual a primeira coisa que a pessoa faz? Procura um especialista. Então, nós temos que ser especialistas em algo. Eu vou te contar uma coisa à parte. Você sabe disso porque é meu querido amigo, faz parte da minha família, mas o grande público não tem noção disso. Olha, sabe qual o pedido que eu mais recebo todos os dias no escritório? Não é de palestra, é para ser mestre de cerimônia. É verdade. E eu não sou. Eu não faço cerimonial. Eu tenho 2, 3 pessoas que a gente indica. O número 1 da lista é o JB Oliveira. Se o JB não puder ir, aí ele manda alguém. Ele manda alguém, tá certo? Porque é isso. Mas Romão... O JB é um exímio mestre de cerimônia. Na minha opinião, o melhor cara que nós temos culto, hoje preparado, aqui. Exatamente. Eu não posso assumir coisas que estão fora do meu foco. É verdade. O meu foco é ser escritor, é o primeiro. Ser palestrante. Palestrante veio em segundo plano. Por quê? Com o sucesso dos livros, as pessoas me ligavam no escritório e falavam, Romão, você só escreve ou fala também? Dá para você vir aqui sobre as suas obras, falar sobre os seus livros? Aí eu comecei a fazer palestra em função dos meus livros. Então, o que o Redó disse é muito importante. Foco. Lembra do Fiat. Não seja um Fiat com aquele monte de informação de encanador, eletricista, pedreiro, jardineiro e conserto máquina de lavar, faço chave na hora e outras coisas. Ninguém vai levar o problema dele para um generalista. Então, o somatório do que você disse, Redó, desse imediatismo, com a falta de foco, afasta as pessoas daquilo que elas podem realizar. Afasta as pessoas do seu potencial. Afasta você do seu destino. Eu acredito que nós somos os arquitetos do nosso destino. A gente esquece de fazer isso. Você acorda de manhã para quê? Olha, eu acordo de manhã para construir o meu destino. Lógico. Ah, não, eu vou ver o que acontece, eu vou deixar como é que está para ver como é que fica. Não pode. Olha, se você não construir o seu destino,
você vai viver com o destino disponível nas prateleiras do mundo. E o destino que está nas prateleiras do mundo é o mesmo que milhões de pessoas vivem. É esse que você quer, o que está na prateleira, ou aquele que você quer construir? Não deixe o mundo escrever o seu destino. Acorde todo dia pela manhã para construir o seu destino. Fazer a sua história. Nós temos que criar. Cada dia escrever uma página. Essa é a nossa missão. Nós somos colocados aqui justamente como fazedores de história. Deus vai usar você? Vai usar, muitas vezes. Vai te dar tristeza? Vai. Ele quer saber até onde você chega. Porque Ele não quer os fracos. É verdade. Ele quer os fortes. É verdade. Ele quer pessoas que possam realmente fazer a diferença nesse planeta. Fraco desiste. É verdade. O fraco não completa a missão. E você, se vasculhar a Bíblia toda, você verá, por exemplo, lá o capítulo de Gideões, que ele escolhe os 300, como? Tomando, aqueles que tomarem água com mais fervor, como animais sedentos, serão os homens escolhidos para lutar. É esse. Porque nós, durante a nossa vida, o mundo é um grande desafio. Todo dia você vai ter um grande desafio. Você pode não estar preparado para vencer, mas você pode estar preparado para enfrentar. É isso que Deus tem no seu coração, que o mundo tem aí para a gente. Se prepare, aguente a dor, aguente esse impacto, né, que o mundo causa na gente todos os dias e desenvolva competências para vencer isso. Não confie no ego, não deixe ele crescer, senão ele vai tomar conta de você. Você sabe, Redó, que alguns anos atrás, um dos meus filhos estava fazendo a primeira comunhão e nós estávamos lá na missa e de repente colocou-se ali uma canção e a igreja começou a cantar a canção. Era uma canção até do padre Marcelo Rossi, e no meio daquilo, embora aquelas pessoas estivessem cantando, ali na frente, ali, umas 10 fileiras à minha frente, tinha um garoto com problemas, talvez de dislexia, eu não conseguia identificar, e ele queria cantar, mas ele não conseguia. Sei. Então ele uivava. Entendi. Só que o uivo dele acompanhava o ritmo. Olha, que lindo. Mas ele uivava tão alto que ele começou a incomodar a igreja. E aí, no meu entorno, junto com o meu filho, as pessoas diziam assim: por que não calam este rapaz? Esse menino? Tira ele da igreja, olha, ele está atrapalhando, ele está e tal. E aí eu me lembro que o meu filho olhou para mim e falou assim: pai, só achei isso certo? Falei: olha, filho, eu vou te dizer uma coisa. Se Cristo hoje tivesse ali na frente, não sei se ele está, mas se ele tivesse, e precisasse de alguém para cantar no céu, ele ia escolher esse jovem. E não ia escolher ninguém dessa igreja. Por quê, Redó? Porque ele não podia cantar, mas ele estava cantando. O coração dele cantava, a mente dele cantava. O resto das pessoas balbuciavam e liam ali o que estava escrito. Então, andar na sombra das nossas palavras é o nosso grande desafio. E é uma coisa que o orai e vigiai, que a gente vê na Bíblia, né? É mais ou menos isso. No Novo Testamento, orai e vigiai. Você tem que andar à sombra das suas palavras. O que é que você falou? Você está fazendo isso? Existem histórias, o próprio Gandhi mesmo, uma história muito famosa dele, que a mãe queria fazer o filho parar de comer açúcar e foi procurar Gandhi e pediu para Mahatma Gandhi, olha, Gandhi, ele falou que só para de comer açúcar se você disser para ele parar. Ele falou: olha, volta daqui um mês. E aí ela voltou depois de um mês, ele olhou para o menino e falou assim: para de comer açúcar. O menino parou. Ela falou: pô, mas por que você mandou voltar depois de um mês? Você podia ter falado isso aquele dia. Ele falou: é porque até aquele dia eu não conseguia parar de comer açúcar. Então eu tive que ficar 30 dias sem comer açúcar para poder falar para ele não comer açúcar. Olha, quer dizer, o exemplo, a palavra convence, o exemplo arrasta, né? A palavra convence e o exemplo arrasta. É verdade. Quer dizer, você falar uma coisa que você não faz, né? Olha, isso está muito comum, Redó. Olha, eu vejo nos palcos hoje, eu vou te contar uma coisa. Como eu te disse, tem gente que fala de ética e no bastidor não tem ética nenhuma. Nenhuma. Chegam a escorar pessoas.
sabe? Chegam a pedir para retirar pessoas. Agora, tudo isso depende do seu público, da sua visão. É você que escolhe onde você quer estar. É verdade. Você pode ir assistir ou não. Você pode ler um autor desse ou não. Mas eu tenho certeza que tudo isso vai ser derrubado, né, César? Olha, porque assim, eu acho assim, o mundo é redondo, que é para os canalhas não poderem se esconder na esquina, nem ficar parado atrás do muro. mas sempre teve, né? Não, sempre Olha, teve. Mas eu estou dizendo... Se canalha não servisse para nada, não tinha tanto. Não tinha... Deve servir para alguma coisa. É meu, é. A questão é assim, olha. Você vai votar no político que é honesto ou vai votar no político que te dá uma mãozinha? Esse é o plano aqui no Brasil. O político que te ajuda um pouquinho, faz alguma coisa para você, ou vai votar naquele que é honesto? Se você fizer essa pesquisa, você verá que a maioria das pessoas vão votar naquele político que dá uma mãozinha. Tá. Entendeu? Então, o Brasil ele não tem uma visão política nacionalista. É isso que falta. É você entender que a política ela tem que ser levada à nossa amplitude nacionalista. Entendi. Quando você tem algum político que tira alguma coisa da sociedade, é uma escola que está sofrendo, é um hospital que está sofrendo, Entendi, certo? entendi. É alguém que está sem emprego e poderia estar empregado. Os efeitos são muito longos. Uma pequena coisa que acontece aqui, esse movimento aqui, Redor, que eu estou fazendo, está movimentando moléculas no universo inteiro. Então, pequenos movimentos podem causar transformações positivas ou negativas imensas. Nós somos emissores de magnetismo, de energia. Então, qual é o magnetismo que você está emitindo? Qual é a energia que você está emitindo? Normalmente não é aquela que a gente gostaria de viver. É verdade. Uma coisa muito legal para as pessoas fazerem, eu falo muito isso nos meus cursos, nas palestras, é você ser uma barreira dizimadora de coisas negativas. Então, dizimadora. Claro. Não deixar as coisas negativas chegarem. Deixa. Você entrou num grupo. O grupo, olha, estou falando aqui nesse jornal, olha, dá para mudar de assunto, senão eu me retiro. Entendi. Entendeu? Eu não digo, não seja um defensor, mas seja uma barreira. Não deixe isso progredir com você no meio que você está habitando. E olha, é tão simples, né? Hoje você entra numa rede social hoje, fala alguma coisa ruim de alguém, as outras pessoas nem conhecem e já começam a falar também. É verdade. Aliás, administradores de grupo de WhatsApp, o Dr. Redó, como grande advogado que é, sabe que hoje é possível você processar o administrador de grupo de WhatsApp que, porventura, você seja vítima dentro daquele grupo. Não tem dúvida. Então, quem é administrador de grupo de WhatsApp, tenha não muito permita cuidado. esse tipo de atitude sem ética dentro do seu universo aí de WhatsApp. Ao longo da carreira, escrevi 25. 25 títulos. Hoje eu mantenho 12 no mercado, porque... Mas são 25 títulos que você escreveu. E 12 que estão no mercado. Estão no mercado. Lógico, que é aquilo. Você escreve e o seu público leitor, cada um tem sua preferência e vai adquirindo os livros e tudo, né? Mas já passou aí da casa de 2 milhões Isso. de... É muito livro, Redó. Muito livro. É muito livro. Então, e aí nós temos o seguinte, meu querido amigo César. Eu, na verdade, gostaria de, nesse momento, fazer com que você assistisse um pouco dessa trajetória.
Vejam o quão é importante uma trajetória de alguém que acreditou em todo o seu trabalho. E o César Romão acreditou. É engraçado, Redó, porque muitas pessoas do nosso convívio, né, depois que conquistam 200 carros, casa imensa, aí numa conversa de pé de ouvido, depois da primeira taça de vinho, começam a falar a verdade. Né? Aí fala assim, nossa, na verdade, sabe o que eu queria? Eu tenho saudade do meu Fusca. Eu queria ter uma casinha que não precisasse tantos funcionários. Exatamente. Eu me lembro o Chico Anísio, quando ele foi questionado de ter uma casa do tamanho da casa da Xuxa por uma revista, ele disse assim, de jeito nenhum. O meu apartamento, eu chamo a minha mulher, ela vem aqui, eu faço assim, já abraço. Na casa da Xuxa eu ia ficar 1 ano sem ver a minha mulher, de tão grande que é. Eu acho que nós temos que valorizar um pouco mais as coisas simples, temos que levar, de alguma maneira, as lições que o mundo nos dá todos os dias, através das coisas mais simples que acontecem na nossa vida. O Redó, você fez uma gestão maravilhosa, você equilibrou todos os portais da associação, trouxe para cá pessoas de muito prestígio dentro do jornalismo, que estavam afastadas até do jornalismo. Muitos. Então, você fez uma gestão aqui fantástica. E é assim que tem que ser. O nosso desafio não está no nosso poderio, está naquilo que a gente consegue construir. É verdade. O que é que você fez de bem? O que é que você fez de melhor? É verdade. O que é que você causou de transformação na vida das pessoas? Olha, eu não causei transformação nem no meu filho. Então começa a refletir. Está tudo errado. É verdade. Essa semana um amigo me disse assim, na realidade ele me levou para uma entrevista e, por incrível que pareça, a primeira coisa que o jornalista me perguntou foi assim, Redó, quantos seguidores você tem? Você não é... Lá, por causa dessas coisas da mídia social, porque hoje parece que você só tem valor se você tiver 1 milhão no Facebook, 10 bilhões no Instagram. Aí eu disse para o jornalista, olha, não me pergunte quantos seguidores eu tenho. Pergunte quantos filhos eu tenho, quantos anos eu sou casado, quantos livros eu escrevi, sobre o que falam os meus livros, os países que eu conquistei. Falei, eu tenho tanta coisa melhor do que seguidores para conversar com você. Então é assim, até porque me vamos combinar, a entrevista acaba seguidor. aqui. Eu falei para ele, a entrevista acaba aqui, ó. Mostrei o meu Instagram para ele, mostrei o Facebook, falei, está aqui, esse é o número de seguidores, sua resposta é essa, acabou, eu não dou mais entrevista para você. Eu, pô, senhor Romão, eu falei, você não é jornalista, porque se você fosse um jornalista profissional... Bom, mas por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque eu estou numa entidade como vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa. E você não pode chegar a alguém que construiu uma carreira, não é comigo, você deve ter feito isso com outras pessoas, né? Porque eles repetem esses erros. E aí acabou-se a entrevista. Nós não podemos ser hoje, Redó, cuidado, você não pode ser um númerozinho lá no Instagram, no Facebook, você é você. Que é muito mais importante que tudo isso. Pô. Um amigo falou assim para mim, como é que você faz para o seu filho sair do celular enquanto está vendo um filme? Eu falei, olha, eu boto um de cada lado, tá certo? Abraço, começa a dar carinho, quando vê o celular já está de lado. Naturalmente, não há quem pergunte para ele, filho, o que você fez hoje? Quais são os problemas que você está tendo? O que você precisa? É lógico que se ele estiver vendo alguma coisa que é de muito interesse dele, naquele momento ele fala, pai, espera um pouquinho, só um minutinho, deixa eu terminar aqui, lógico. E você, como um pai racional, alguém que está querendo também contribuir com ele, porque não adianta. Veja, nós não podemos esconder a realidade. É muito importante a gente não desistir de colocar valores e princípios. Verdade. Principalmente nos filhos, na família. Não deixa a mídia social ganhar de você. É verdade. Se isso está acontecendo, você é fraco. A sua função de pai, a sua função de mãe é fraca. Vai desenvolver competência para ser pai e para ser mãe. Porque nós somos muito mais poderosos do que as mídias sociais. Sim. Sem contar, Redó, eu até cortei você, eu acho que era isso que você ia dizer, que existe um processo fake em tudo isso. Você faz o seguinte, você faça aí um evento, tá certo? Sim. Onde as pessoas têm que ter adesão e convide, e se você tiver 100 mil amigos, veja lá quantos vão. Lógico, exatamente, isso não existe. Suas últimas considerações lá. Redó, eu quero agradecer a você por essa oportunidade.
dar parabéns pela sua gestão na API, Obrigado. dar parabéns também a todos os membros da Associação Paulista de Imprensa, deixar o meu abraço aos meus queridos leitores de todo o Brasil e mais de 50 países. Tudo que nós temos na vida, eu pessoalmente, com relação à literatura, eu devo aos meus leitores, as pessoas que vão às livrarias, que adquirem os meus livros, que leem, que compartilham. Então, muito obrigado para você que reconheceu na minha mensagem literária algo que fez bem aí para a sua vida. Fique comigo, que eu estarei com você.